Deuteronômio, capítulo 28. Comecei essa mensagem na sexta-feira. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje. Sexta-feira é um culto mais rápido, né? Então aí a pastora só deu essa primeira parte. Mas como que é essa mensagem, pastora? A oração e a obediência à palavra de Deus, elas caminham juntas. Eu vou repetir: a oração e a obediência à palavra de Deus caminham juntas. Não esqueça isso. Porque às vezes a pessoa ela acha que é só orar. Orou, pronto, está tudo resolvido. Não, não é bem assim, porque tem muita gente orando e não está tendo a resposta que gostaria de ter. E não está tendo o resultado que gostaria de ter. Então, além da oração, é necessário a obediência à palavra de Deus também. Mas é tão necessário assim, pastora? Claro, caminham juntas. A minha vida de oração, para que eu tenha resposta, para que eu tenha, até mesmo ali resultado, para que eu veja a manifestação do poder de Deus na minha vida, é necessário que eu tenha uma vida de comunhão com Deus e de obediência à palavra dEle, que eu me esforce mesmo para praticar a palavra de Deus na minha vida. Porque orar, muita gente tem orado, e vou repetir, mas não está tendo a resposta, o resultado que gostaria de ter. Então, assim, não esqueça isso: a oração, a sua vida de oração com Deus, ela tem que caminhar junto com a sua obediência à palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28 é o nosso ponto de partida. Vamos aonde Deus nos dirigir aqui hoje. Versículo 1 diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, o zelo, a diligência de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No verso 2 diz: e todas estas bênçãos. Que bênçãos? Elas estão elencadas aqui a partir do versículo 3 até o 14. Você pode ler depois. A pastora não vai ter condições aqui hoje de ir em cada versículo aqui, mas depois você pode ler do verso 3 até o verso 14, aí tem bênção para você. Ele diz que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que o Espírito Santo abra os olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, nosso coração, para que você possa compreender, entender a palavra de Deus aqui nessa manhã. Então vamos lá, Deuteronômio 28, verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Eu falava na sexta que nós temos vivido num mundo de muitas vozes. E nós vivemos, num mundo de muitas vozes. As pessoas têm opinião a respeito das coisas, das situações. Cada um tem a sua opinião, E
E não só vivemos num mundo de muitas vozes, mas de muitas ideologias que nós sabemos que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E o que eu faço num mundo de muitas vozes? O que eu faço num mundo, pastora, que as pessoas têm opinião formada em relação a tudo hoje? Você precisa calar essas vozes e ouvir somente a voz de Deus. É o que nós temos que fazer. Tem que ser uma escolha minha e sua. Calar essas vozes do mundo e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Jesus, ali em Marcos capítulo 9, ele disse, na palavra dele aqui, vamos ver, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e dessa nuvem saiu uma voz, que era a voz do Pai, do Criador, e ele dizia o quê? Este é o meu Filho amado. Pai falando a respeito de Jesus. Aí ele pediu o que para mim e para você? Olha o finalzinho ali de azul. O que ele pediu para mim e para você? A ele ouvir. Então quem que o Pai pediu para eu e você ouvir? As vozes do mundo? Não. Qual a voz que o Pai pediu para eu e você ouvir? A voz de Jesus. E qual que é a voz de Jesus, pastora? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então essa é a voz que eu tenho que ouvir. Pastora, mas as coisas mudaram. O mundo está se modernizando. A gente está em constante, a sociedade está em constante transformação. A gente não pode, pastora, também ficar presa agora. As coisas antigas. Quando se trata de palavra de Deus, de princípios, isso não se aplica não. Jesus mesmo disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E tem um provérbio de Salomão que diz que nós não podemos remover os limites antigos que os nossos pais nos ensinaram, nos colocaram. E a gente está vivendo uma era que esses limites estão sendo o quê? Tirados, rompidos, ultrapassados. Olha lá, não removas os limites antigos que fizeram os teus pais, com temor a Deus na palavra de Deus. E muita coisa lá no mundo, que se a gente vai falar pela palavra de Deus, eles até zombam da nossa cara, dão risada, mas nós sabemos que é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Então cuidado com esse mundo de muitas vozes. E é voz de tudo que é lado. Eu falei na sexta e repito agora, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Você vê pessoa que às vezes ela tem ali todo o ensinamento daquilo que é correto. Ela é ensinada a temer a palavra de Deus. Aí começa a dar ouvido a vozes que não tem nada a ver
com aquilo que a palavra de Deus ensina, começa com essas más conversações, com essas conversas que não edificam, dali a pouco a pessoa está com a cabeça virada, achando que pode fazer sim, que não tem problema coisa nenhuma, porque essas más conversações corrompem, traz veneno, que corrompe os bons costumes. Qual foi o erro da Eva, que eu até citei na sexta-feira? Dar ouvido à serpente. Quando aquela serpente ali no Éden começou a falar com a Eva, ela tinha que ter saído correndo, falado: Adão, Adão, tem uma serpente aqui falando comigo. Mas não, ela parou para dialogar. E essa má conversação corrompeu, ao ponto da Eva comer o fruto que Deus tinha pedido a ela para não comer. E o diabo, ele é o mesmo ainda. Que isso, pastor? Ele não muda, né? No sentido, ele usa a mesma tática dele maligna. Ele usou a própria palavra de Deus para colocar dúvida no coração da Eva. Foi assim que Deus disse para vocês. Coloca lá, foi assim, olha lá. É assim que Deus disse. Ele já vem semeando dúvida. Não comereis, né, de toda árvore do jardim. Aí a Eva parou para dialogar. Foi o erro dela. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, é essa que Deus disse para a gente não comer, nem tocar, para que a gente não morra. Ele usa a própria palavra de Deus de forma distorcida, e ele fala: certamente não morrereis. Como ela já tinha dado ouvidos, tinha se corrompido. Isso é para mim e para você. Se a gente começa a dar ouvido a essas más conversações, isso vira a cabeça, isso corrompe. Dali a pouco a pessoa está com um pensamento totalmente fora da verdade, fora da palavra de Deus. Salmo 1, para encerrar essa parte aqui, diz que bem-aventurado, feliz é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que uma pessoa que não respeita a palavra de Deus, o que uma pessoa que não tem temor a Deus tem para me dar de conselho? Uma pessoa que, não, mas ela é crente, ainda que ela seja crente, mas se ela não está respeitando a palavra de Deus, o que essa pessoa tem de conselho para me dar? Como que eu vou parar para ouvir uma pessoa dessa? Ô pastor, mas é claro. Eu vou ouvir uma pessoa que não respeita a Deus? Eu vou ouvir uma pessoa que não tem temor à palavra de Deus? A Bíblia diz: quem é o ímpio? Porque na cabeça de muita gente o ímpio é a pessoa mundana, é a pessoa incrédula, é a pessoa que está lá fazendo as coisas erradas. Sim, ela está perdida e ela precisa se converter, e nós temos que orar para isso. Mas o ímpio, não se iluda, o ímpio está dentro da igreja. O ímpio é crente muitas vezes. Porque o que é ímpio? É a pessoa que conhece a palavra de Deus, só que ela não pratica. Ela sabe que Deus pede para ela fazer desse jeito, mas ela vai lá e faz tudo diferente. Esse é o ímpio. E Deus fala que eu não tenho que andar segundo o conselho do ímpio, dos ímpios. E se eu não vigiar, dali a pouco eu estou achando: não tem problema mesmo não. Beber de vez em quando, né? Só um pouquinho, né? Não tem problema mesmo não, né? Dali a pouco está fazendo as coisas que não tem nada a ver, porque está andando segundo o conselho de gente que não respeita a palavra de Deus.
E ele diz, nem se assenta, né, nem se detém, né, no caminho dos pecadores, e que tem que ir para lugar que não tem nada a ver. Gente que te chama para vir na igreja, ó, joia. Mas gente que te chama para ir para coisas lá do mundo, irmão, que não agradam a Deus. Que crente tem que se deter nesse caminho? E a Bíblia diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem roda, tem ambiente que não é nem para você estar. É isso que Deus está falando. Quem entendeu essa parte, diga amém. Então vai lá. Será que se ouvires a voz então do Senhor teu Deus, ouça a voz de Jesus. Que mais? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordena hoje. Os mandamentos, o missionário explica, eu gosto dessa explicação dele. Existem os mandamentos gerais e os mandamentos específicos. Quais são os gerais? São aqueles que são para todos. Para todos. Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu disse, eu amo muito meu esposo. 23 anos vamos completar aí, mês que vem de casados. Fora noivado, né? Namoro e noivado, que foi rápido também. Mas já são 23 anos casados. Amo muito o meu esposo, mas eu amo mais a Jesus do que ao meu esposo. Deus nos deu um filho, amo muito o meu filho, sou capaz de dar minha vida por ele. Que isso, pastora? Que idolatria? Não, qualquer mãe aqui que está me ouvindo, qualquer pai entende o que eu estou falando. É um amor incondicional. Sim ou não? Quem é pai e mãe aqui entende, né? Mas eu não amo o Natan mais do que eu amo a Jesus. Eu amo mais a Jesus do que o Natan. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso amar, eu tenho a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, amo a minha família, mas eu amo mais a Jesus. Você tem que amar mais a Deus do que qualquer pessoa nessa terra, do que qualquer coisa nessa terra. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo, independente de quem seja o teu próximo. Mas tem aí um adendo, qual? Como você ama a ti mesmo. Então você só pode dar o que tem. Você só pode amar o seu próximo se você amar a si mesmo, se você tiver amor próprio. Primeiro você ama a Deus, mais do que a você mesmo, mais do que qualquer pessoa nessa terra. Mas o segundo mandamento é amar ao próximo como ama a si mesmo. Você tem que ter amor próprio, se amar, se cuidar, para poder amar o próximo. Diga amém? Em nome de Jesus. Não é egoísmo não. Porque você não vai dar o que você não tem. Como que eu vou amar alguém se eu nem me amo? Se eu nem me aceito? Se eu sou cheia de traumas, sou uma pessoa mal resolvida comigo mesma, eu tenho que ser curada primeiro, para depois amar o meu próximo. E quem precisa de cura interior, lá em Jeremias está escrito que por acaso não tem mais bálsamo em Gileade? Não tem mais médico lá? É mais ou menos como se eu falasse assim para você entender. Não tem pão na padaria? Porque se você vai na padaria tem o quê? Tem pão. Não tem carne no açougue? Geralmente se você entra no açougue tem o quê? Tem carne para comprar. É a mesma coisa. Tem bálsamo em Gileade. A não ser, vamos falar da padaria, a não ser que esteja falida, né? Mas se você vai na padaria tem pão. Você vai no açougue tem carne. Então você vai em Gileade tem bálsamo.
tem as especiarias que eram usadas para cura. Lá também tinha médico. Aí Deus fala aqui pelo profeta: então por quê? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Porque Sião, porque a filha de Sião, porque o meu povo então não foi curado. Se tem bálsamo, se tem médico. E o médico dos médicos é Jesus. Nós temos que permitir a unção do Espírito Santo entrar e curar você. A palavra é remédio, a palavra é cura. Tem um salmo que diz que Deus enviou-nos a sua palavra e nos curou, que a palavra é remédio, a palavra é cura. Quem crê, diga amém. Deixa essa palavra entrar aí dentro e te curar. E pede: Senhor, que está faltando para eu entender, mas é aquela revelação que vai me trazer a cura. Ó que coisa linda, enviou a sua palavra e os sarou, os curou, e o que? E os livrou da sua o que? Destruição. Então a palavra de Deus tem o poder de sarar, de curar. Quem crê, diga amém. Deixa Deus curar. Geralmente são ressentimentos, mágoas, traumas, que a pessoa precisa liberar perdão, que a pessoa precisa permitir que Deus não só a cure, mas que ela também possa se perdoar. Tem gente que não se perdoa. Você não é maior do que Deus. Se Deus te dá o perdão, quem é você para não se perdoar? Entendeu? O passado não volta. Você tem que deixar Deus limpar o que precisa ser limpo aí dentro. Toda culpa, toda acusação, o acusador é Satanás. Tem um sacerdote que ele estava com as vestes dele tudo manchada. Aí o diabo acusador, Satanás. Olha lá, todo manchado, olha lá. Indigno, pecador, o acusador. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para trazer o que? O Senhor te repreende, ó Satanás, porque esse aqui também é um tição tirado do fogo, o sumo sacerdote Josué. Aí Deus mandou o anjo que trouxe vestes limpas e tirou as sujas e colocou a limpa. Porque é Deus que nos justifica. Quem crê nisso, diga amém. Olha lá, volta aí. Não sei porque eu estou falando isso, alguém está precisando ouvir. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, só que Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para lhe acusar, que o diabo é o acusador. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, pois não é esse também um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Por isso que o diabo estava acusando, Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei o quê? De vestes novas. Diga glória a Deus. Então diga: é Deus que me justifica. Você crê nisso ou não? Amém, igreja? Então recebe aí a palavra, alguém está precisando. Voltando aí, os mandamentos gerais que são para todos, resumem-se em 2, e os específicos. Quais são os mandamentos específicos? Aquele que pela revelação da palavra Deus fala contigo, e você entende que Deus está lhe pedindo aquilo. Aí você precisa obedecer. Geralmente quem é chamado para pregar o evangelho, a gente tem a palavra que Deus nos revelou e a gente entendeu pela palavra que é isso que Deus quer que a gente faça. Então a gente obedece, mas nem todo mundo foi chamado para pregar. Tem gente que é chamado para fazer outra coisa, e ali Deus dá a palavra certa. Diga amém? E aí versículo 2, e
todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o quê? Teu Deus. Olha lá, Deus está falando que tem bênçãos que você não vai precisar nem orar para receber. Está escrito isso não, tá? Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando você orar, quando você clamar a mim. É isso que está escrito nesse versículo? Não, quando você fizer o quê? Quando você o quê? Ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que é ouvir? É atender, é obedecer. Então tem bênçãos na Bíblia que vão me alcançar só por eu obedecer. Só pelo fato de eu obedecer a palavra, a bênção vai me encontrar, a bênção vai me alcançar. Claro que tem bênção que eu tenho que orar, determinar, mas tem bênção que só pela obediência ela vai alcançar você. Pensa, irmão, tem bênção que vai te encontrar onde você está, porque você é obediente a Deus. Isso é tremendo. Diga amém. Amém, igreja? Diga obrigado, Jesus. Mas vamos continuar esse assunto. Aonde, pastora? Vamos lá para o Novo Testamento agora, João capítulo 15. Oração e obediência à palavra de Deus caminham juntas. Não esqueça isso. Jesus, ele é tremendo, né? A palavra dele não tem erro. Versículo 7. Eu vou ler na tradução corrigida, depois eu leio na outra tradução que é melhor para pregar aqui. Esse versículo, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, o quê? Estiverem em vós. Aí na tradução atualizada, eu gosto mais dela, para pregar esse versículo aí, né? Se permanecerdes em mim, é uma decisão de eu permanecer em Cristo, e as minhas palavras permanecerem o quê? Em vós. Quando que as palavras de Deus permanecem em mim e em você? Quando a gente obedece, quando a gente dá ouvido, sim ou não? Sim ou não? Porque como que as palavras de Jesus vão permanecer em mim se eu não obedeço? O fato de eu permanecer nele, as palavras de Jesus permanecerem em mim, é porque eu estou dando ouvidos, é porque eu estou obedecendo a voz dele. Então ele está dizendo, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem dentro de você, se tiver esse temor no seu coração, não medo, mas respeito pela minha palavra, pela minha presença, Deus está dizendo, ó, você vai pedir o que você quiser, de acordo com a palavra de Deus, claro, e vos será feito. Aí você vê claramente a obediência com a oração. Porque a oração, o que eu for orar, o que eu for determinar, o que eu for clamar a Deus, eu preciso ser uma pessoa que anda em comunhão com Ele e que obedece a palavra dEle. Essa pessoa sem obedecer, ela quer ser abençoada. Sem obedecer à voz de Deus, ela quer conseguir a vitória. Eu falo que pela misericórdia, às vezes a pessoa ganha uma migalha aqui, uma migalha acolá, às vezes até pela fé de outro, do pastor, da pastora, de um irmão que está orando, de uma irmã que está orando. Mas para a pessoa tomar posse da bênção completa, para ela ver a manifestação do poder de Deus,
Ela precisa estar em comunhão, ela precisa estar em obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Deixa aí aonde nós vamos. Primeira carta de João. Não é o Evangelho, você está no Evangelho. Agora você vai lá para o final da Bíblia, perto de Apocalipse. Primeira carta de João. É o mesmo autor? É. Capítulo 3. Tem 3 cartas, né? É a primeira. Ele escreveu a primeira, ele escreveu a segunda e escreveu a terceira. A primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo, pastora, 24. Que João fala bem certinho aquilo que nós estamos falando aqui. Aí você vai entender. Aí eu vou pedir até para colocar na NVI, que parece muito com a tradução do João 15:7. Vamos lá. Aquele que guarda o quê? Os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus. Aí ele diz o quê? Que essa pessoa o quê? Nele está. E Jesus o quê? E ele o quê? E Jesus está nele, quer dizer, e ele nele. Olha na NVI como fica melhor ainda. Olha lá, ó. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em quem? Permanecem em quem? Nele. Viu lá? Jesus falou: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Na hora que você orar, você vai ter resposta. Na hora que você orar, você vai ver o meu poder entrar em ação na tua vida. Aqui ele está dizendo: quem obedece os meus mandamentos é a pessoa que permanece em mim e eu nele. Olha lá, os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, em Jesus, e Jesus permanece em quem? Neles. Então, como eu sei que eu estou permanecendo em Jesus e Jesus permanece em mim? Se eu sou obediente aos seus mandamentos, à sua palavra. Quem consegue entender? Aí ele diz, complementando: deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Agora você sobe para o verso 21 e 22, aí mesmo. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos. Por quê? Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável, o quê? À sua vista. Está vendo? É impossível a oração, uma vida de oração, não caminhar com a obediência à palavra, com a obediência aos mandamentos do Senhor. Ele mesmo está dizendo: se o meu coração não nos condena, a gente tem a confiança o quê? Para pedir a Deus qualquer coisa, e sabemos que vamos receber. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Deus não é Deus de confusão. E aí deixa eu te dar alguns exemplos que nessa caminhada, experiências que Deus nos permite passar. Uma, eu ouço sempre o pastor dar esse testemunho. Conta-se, é um fato verídico, tá? Uma senhora, ela foi internada pelo seu próprio marido num hospital psiquiátrico de maneira injusta. Ela não tinha nenhum tipo de transtorno, mas ele acabou internando ela e ela tomou muito choque.
e acabou causando uma lesão na audição dela, ficou com sequela. E depois ela sai de lá, e esse marido se torna o ex-marido dela, e ela se converte, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela passa a entender que Jesus tinha levado sobre si as suas enfermidades, as suas dores, e que pelas suas pisaduras ela já tinha sido curada. E ela orava muito para ser curada da audição, mas ela não conseguia. E ela orava, e mesmo tendo entendimento que Jesus já tinha levado aquela enfermidade, que pelas feridas de Jesus ela já tinha sido curada, ela não conseguia receber a cura. E um dia o pastor pregando, ele vai e fala sobre perdão, sobre perdoar as pessoas que haviam lhe ofendido. E na hora ali ela lembra, ela não tinha conseguido ainda perdoar o seu ex-marido, por toda aquela maldade, por toda aquela injustiça. Por que fazer aquilo? Não queria mais, para que fazer uma situação, deixar, desmoralizar, submeter a pessoa a isso? Então esse passado dela era muito doloroso, ela não conseguia liberar perdão para ele. E aí ela entendeu que ela precisava perdoar. E quando ela conseguiu liberar o perdão para o seu ex-marido, foi quase que instantânea a cura da audição. O que faltava para ela? Obedecer o mandamento do Senhor, obedecer a palavra. Ela era uma mulher de Deus, santa, mas faltava o perdão, liberar o perdão. Ela não conseguia perdoar. Então tem gente que às vezes está buscando a Deus por uma coisa, mas tem algo ali que Deus está falando, você precisa atentar nisso daqui e me obedecer. Então cada um pode se examinar e ver. Não é procurar chifre na cabeça do gato, porque não existe. Gato não tem chifre. Porque tem gente que começa, onde que tem coisa errada então na minha vida? Tem coisas que às vezes a gente está fazendo, a gente nem está se dando conta. E o que eu não estou falando demais não, o salmista Davi chegou a orar a Deus. Quem é o homem, a mulher que pode entender os seus próprios erros? Por isso ele pede para Deus nessa oração, expurga-me dos erros que me são ocultos. Sabe o que ele está dizendo? Pode ter coisa que eu estou fazendo, que eu estou achando que está certo e é errado. É isso que ele está falando. Então ele pede, Deus, expurga-me dos que me são ocultos. Que eu posso estar achando que está tudo bem, que está tudo certo, mas pode ter coisa que eu estou praticando, pode ter coisa na minha vida que não está te agradando e eu não me dei conta disso. É possível? Está escrito aí, olha aí. E às vezes é o que está faltando. Uma palavra. Basta uma palavra. Tem um outro caso, já estou encerrando. Esse foi na primeira igreja que eu dirigi. Uma irmã estava desempregada e pediu para eu orar, para Deus abrir a porta do emprego para ela. Eu orei. Jesus abençoou. Ela ficou feliz, conseguiu um emprego na área da educação. Passou-se um tempo. Ela veio chateada, pastora, perdi o meu emprego, ore por mim novamente, que eu preciso de um emprego. E eu ainda não tinha aquele discernimento ali, me faltou um discernimento na hora, mas ainda tenho muita coisa também que aprender, mas estava bem no início mesmo, eu orei de novo. Eu orei de novo. E Jesus abençoou, deu outro emprego para ela. Mas passou um tempo, ela perdeu o emprego de novo. E ela veio a terceira vez, eu nunca esqueço, pedir para eu orar, para Jesus abrir a porta de emprego para ela. Na hora bateu assim no meu espírito. Pergunta se ela é dizimista.
Aí na hora eu fiquei meio constrangida, que eu falei, meu Deus, essa mulher vai achar que eu estou interessada no dinheiro dela. Mas o Espírito Santo me incomodou. Pergunta se ela é dizimista. Eu falei, irmã, não me leve a mal não, mas a senhora é fiel dizimista? Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Eu falei, pastora, eu não sou uma pessoa que estou sendo fiel a Deus. Eu falei, irmã, está explicado. A gente ora, Deus dá a bênção, a senhora deixa a porta aberta para o diabo, o devorador entra e rouba a sua bênção. E eu falei para ela, enquanto a senhora não fechar essa porta para Satanás na sua vida, Satanás vai continuar te dando rasteira, roubando sua bênção. Porque tem coisas que é a pessoa com Deus, ela tem que tomar a posição. Ele não pode dar brecha para o diabo. A oração tem que caminhar com a obediência. Quem está entendendo, diga amém. Coisa séria. A obediência à palavra de Deus, o temor, de você guardar a palavra de Deus na sua vida, vai te, como se diz, te preservar do mal. Porque o dia mal chega para todo mundo. Mas pensa uma pessoa que ela não está em obediência à palavra, está dando brecha. Na hora que o mal chegar, ele consegue alcançar a pessoa. Por quê? Porque tem brecha. A porta para Satanás tem que ser fechada. A oração caminha com a obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não esqueça isso. Que eu posso estar pregando aqui para alguém que está orando, não é de hoje por algo, e as coisas não estão se encaixando, a coisa não está resolvendo. Examina, Deus. Eu tenho sido uma pessoa obediente, tenho feito de acordo com a sua vontade. Tem algo na minha vida que eu estou precisando tomar uma posição. Se tem, não demora não. Não demora não. Se precisar, fala sério com Deus. Se é falta de perdão, perdoa quem você precisa perdoar. Se é despreza a palavra em alguma área, às vezes não é só na área do dízimo, às vezes é em outra área, em outro setor, Deus está falando para você não fazer aquilo e você ainda não tomou a posição. Faça o que Deus está pedindo. Faça o que Deus está pedindo. Ele está te orientando na palavra. Vamos ler de novo aqui para encerrar. 1 de João 3, verso 21 e 22. Põe na NVI. Amados, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Glória a Deus por isso. Amém?